Oi pessoal, eu e a Manuela estamos aqui para gravar o próximo vídeo do Intocados. Na verdade eu estou aqui com a Manuela para explicar por que a gente não tem postado tantos vídeos recentemente e também para dar alguns avisos sobre o canal. Como vocês podem ver, eu me tornei pai muito recentemente, a Manuela vai fazer 3 meses ainda e tem sido uma loucura aqui em casa para se adaptar à nova rotina. Então por isso que a gente não tem lançado muitos vídeos recentemente e principalmente a Daniela não está podendo se envolver muito com Intocados porque a vida de mãe não está dando o tempo necessário para ela fazer isso. E os avisos eu não estou aqui para gravar o segundo vídeo daquela nossa série sobre os lançamentos do mercado internacional de 2015, justamente por isso, porque eu vou precisar fazer uma viagem ao Brasil e vou passar um tempo no Brasil, então eu não tenho certeza de ser possível eu continuar gravando os vídeos quando eu estiver lá. Então, para não dar continuidade a uma série que eu não vou poder continuar, eu preferi gravar o book haul dos livros comprados em janeiro e fevereiro. Para continuidade do vídeo, infelizmente a Manuela não vai poder ficar aqui porque ela vai ter que fazer algumas coisas antes que ela comece a chorar. Mas era isso que eu queria dizer para vocês primeiramente. E já já a gente começa o book haul. Eu queria só apresentar também a Manuela para vocês. Essa gatinha que daqui a alguns anos vai estar resenhando e escrevendo artigos para Intocados. O primeiro livro do book haul é Insular Mercy, da autora americana Ann Leckie. Ele é o terceiro e último livro da trilogia Imperial Red, que a autora escreve desde 2013. Essa trilogia tem acumulado vários prêmios da literatura fantástica, entre eles o Hugo, o Nebula e o Locus. Na história acompanhamos a personagem Brekkie. A Brekkie ela é uma inteligência artificial em um corpo humano. Ela fazia parte, junto com outras 19 auxiliares, que são essas inteligências artificiais, da nave Justiça de Torin. Essa nave foi destruída e dessas inteligências artificiais apenas a Brekkie sobreviveu. E ela agora tem uma missão. Só que essa missão é quase impossível. Essa missão dela é destruir o Senhor dos Red. O problema é que o Senhor dos Red não é uma pessoa só, e sim vários corpos da mesma pessoa. Por isso é quase impossível destruí-lo. Algo interessante sobre essa série é que não há distinção entre os sexos. E todos os personagens são denominados por um único gênero, o feminino. A editora Aleph vai publicar essa série no Brasil a partir desse ano. O primeiro livro se chama Justiça Ancilar. E lá no Intocados tem uma resenha sobre ele, e eu também escrevi um pouco mais sobre ele num artigo publicado pela própria editora Aleph sobre os lançamentos desse ano. O segundo título book haul também é um livro que vai ser publicado pela Aleph em 2016. É o A Fall of Moondust, do Arthur C. Clarke. A editora ainda não definiu como vai ser o nome em português. O livro é a mistura perfeita de thriller de sobrevivência e ficção científica. A trama contém altas doses de tensão e drama psicológico, assim como as hipóteses científicas que estão sempre presentes na obra do autor. Na história, um ônibus espacial turístico sofre um acidente na Lua e o capitão e a sua assistente têm que fazer de tudo para salvar os passageiros, enquanto uma equipe de cientistas também tenta encontrar a melhor forma de resgatá-los. Em várias resenhas que eu li, eles traçam um paralelo entre A Fall of Moondust e o sucesso do Perdido em Marte, que virou filme, estrelado pelo Matt Damon e foi até indicado ao Oscar. O próximo é City of Blades, do autor Robert Jackson Bennett. City of Blades é a continuação de City of Stars, um livro que será publicado pela Dark Side no Brasil. Eu tive o prazer de ajudar na tradução de City of Stars para o português, que foi feita pela minha namorada Daniela, e eu achei o livro fantástico. Eu li 3 vezes e achei perfeito a cada vez que eu li. Eu espero que ele faça sucesso no Brasil. Eu não posso falar muito de City of Blades por ele ser a continuação de City of Stars, e como não saiu no Brasil, espero que os leitores queiram ler. Mas eu posso falar algumas coisas sobre ele. Esse autor, Robert Jackson Bennett, ele não tem costume de lançar continuações dos seus livros, ele costuma escrever livros únicos, mas o sucesso de City of Stars foi tão grande que as editoras pediram e os leitores pediram, e ele escreveu uma continuação, mas ela não é uma continuação tão direta assim. Ele não pega
a história que terminou em City of Stairs e faz uma continuação direta. Na verdade, é alguns anos depois de City of Stairs, e a personagem protagonista do City of Blades, ela é uma personagem secundária de City of Stairs, então é algo diferente. Apesar disso, eu acredito que você tenha que ler City of Stairs primeiro para ler City of Blades. Eu não li ainda, apesar da vontade de ler, porque a Daniela está lendo primeiro. E o próximo livro é Calamity, do Brandon Sanderson. Calamity ele é o terceiro e último livro da trilogia Reckoners. Essa trilogia também vai ser lançada no Brasil a partir desse ano pela editora Aleph. E a gente já tem uma resenha no Intocados sobre o Steelheart, que é o primeiro livro. A gente tem sobre o Firefight, que é o segundo livro. E o Mitosis, que é uma história que se passa entre o primeiro e o segundo livro. Eu também falei um pouco mais sobre Steelheart no texto que eu escrevi para a editora Aleph, sobre os lançamentos deles desse ano. Não posso falar muito sobre a história de Calamity, já que ele é o terceiro livro, e qualquer coisa que eu falasse poderia dar spoiler dos outros dois, mas é um final bem digno para uma série fantástica do Brandon Sanderson. O próximo livro é The Left Hand of Darkness, da Ursula Le Guin. A Ursula Le Guin ela é uma das maiores lendas vivas da ficção científica e fantasia de todos os tempos. Suas obras são publicadas e lidas vorazmente pelos leitores desde a década de 60. E finalmente seu trabalho está sendo reconhecido no Brasil. O livro já foi publicado no Brasil com o título de A Mão Esquerda da Escuridão pela editora Aleph e conta a história de um emissário humano enviado ao planeta Inverno para convencer os seus governantes a fazerem parte de uma aliança intergaláctica. No entanto, esse emissário sofre um choque cultural ao perceber que os habitantes de Inverno não são separados por gênero. Na verdade, eles podem escolher a qual gênero irão pertencer e podem trocar à vontade a qualquer momento. Para ser bem sucedido em sua missão, ele terá que superar essas diferenças ou então colocar tudo a perder. A Aleph também vai publicar outro livro da autora de ficção científica esse ano, que é Os Despossuídos, e no próximo mês a editora Arqueio vai publicar um clássico seminal da fantasia da Le Guin, que é o Feiticeiro de Terra-Mar. Também, o Feiticeiro de Terra-Mar já tem resenha lá no Intocados, então se você quiser saber mais sobre ele, é só procurar lá no nosso site. O próximo livro é outro que já foi publicado pela editora Aleph no Brasil, que é O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Ele conta a história de Andrew Holland, um eterno que tem a missão de monitorar e, quando necessário, modificar o passado, alterando as suas relações de causa e efeito. Tudo se complica quando em uma dessas missões, Holland se apaixona por uma mulher não eterna. Agora ele vai fazer de tudo para modificar o passado ao seu favor para que eles possam permanecer juntos. Apesar de Asimov ser um clássico da ficção científica, eu tenho que confessar que eu só li um livro dele, que foi Os Próprios Deuses. Mas esse ano eu prometo que vou ler pelo menos mais um, que deve ser Fundação, e devo partir para os próximos, inclusive O Fim da Eternidade, em algum momento no futuro. O próximo livro é o primeiro livro de uma das séries mais bem-sucedidas da fantasia mundial, The Color of Magic, do autor Terry Pratchett. O Sir Terry Pratchett nos deixou no ano passado, mas o seu legado continua conquistando vários leitores pelo mundo. O autor escreve com muito humor, uma alta dose de sensibilidade e fazendo várias críticas à sociedade moderna. Mal posso esperar para entrar no mundo de Discworld, um mundo sustentado por 4 elefantes que por sua vez são sustentados por uma tartaruga gigante de sexo desconhecido. A Cor da Magia já foi publicada no Brasil pela editora Conrad, mas há muito tempo se encontra esgotado, você só encontra ele em sebos. No entanto, a editora Bertrand tem publicado vários outros títulos da série Discworld, então em algum momento a gente pode esperar que provavelmente esses livros serão relançados. O próximo livro é Valor, do autor John Gwynne. Ele é o segundo da série The Faithful and the Fallen. Eu já escrevi lá no Intocado sobre o primeiro livro, que é o Malice. A série não tem previsão de publicação no Brasil, infelizmente, porque é uma leitura excelente a julgar pelo primeiro livro. Eu coloquei entre as minhas séries tops para terminar o quanto antes. Eu estou um pouco atrasado porque o terceiro livro já foi publicado e o quarto e último sai esse ano, mas eu pretendo terminar o quanto antes, por isso eu comprei logo Valor. Se você quiser saber mais sobre a série, é só conferir a resenha de Malice que tem lá no Intocados. Eu só posso adiantar que a série é uma mistura do melhor que tem na fantasia clássica
com alguns elementos da fantasia contemporânea, principalmente as várias reviravoltas durante a leitura. Esse próximo livro é uma antologia de contos das autoras Robin Hobb e Megan Lindholm, que são a mesma pessoa. Para quem não sabe, a Robin Hobb, autora da Saga do Assassino, que já foi publicada no Brasil pela Leia, também escreve sob o nome de Megan Lindholm, é um outro pseudônimo dela. E essa antologia reúne histórias curtas que ela publicou sob os dois pseudônimos. Os contos que são assinados por Robin Hobb, eles são ambientados no mesmo mundo que é ambientado a Saga do Assassino e que também será ambientado ao próximo lançamento dela no Brasil, que será a trilogia Live Ship Traders. E os contos assinados por Megan Lindholm são contos também de fantasia, mas é uma fantasia mais leve do que o que ela traz como Robin Hobb. O livro agora é Half Resurrection Blues, do autor Daniel Jose Older. Esse livro é a minha leitura atual, dá pra ver pelo marca-texto aqui, eu tô quase terminando. Ele é uma fantasia urbana, meio sobrenatural. Ele conta a história do agente Carlos de la Cruz. Ele é uma espécie de intermediário, ele não está nem vivo nem morto, e ele trabalha para o Conselho dos Mortos, sendo uma espécie de agente secreto que, quando algum fantasma ou qualquer criatura assim no mundo dos mortos está fazendo algo de errado, ele vai lá e resolve a situação, né? Muitas vezes com o uso da força bruta. O livro ele tem tudo para eu não gostar, mas eu estou gostando, e não sei porquê, mas eu estou gostando do livro. Ele tem tudo para eu não gostar, como assim? Primeiro porque ele é fantasia urbana, que eu não sou muito chegado, eu gosto mais de fantasia épica. E também porque o protagonista é aquele detetive noir clássico, que passa o tempo todo reforçando o quanto sombrio ele é. Então, apesar dessas características, eu estou gostando muito da narrativa e eu espero terminar ainda hoje, faltam menos de 100 páginas, então em breve vai ter lá no Intocados a resenha, não sei quando, porque às vezes não dá tempo de escrever logo, mas vai ter a resenha lá no Intocados. Não tem previsão de publicação no Brasil, apesar de que aqui no mercado internacional ele tem sido muito bem sucedido e tem feito parte de várias listas dos melhores do ano passado. O livro agora é The Copper Promise. Ele é o primeiro de uma trilogia escrita pela autora Jen Williams, e ele conta a história do Lord Frith e a sua busca por vingança por aqueles que assassinaram a sua família. Para fazer isso, ele contrata dois mercenários, o Sebastian e o Wydrin. No entanto, as suas ações resultam na liberação de um deus-dragão e de um exército imbatível. Grande parte da narrativa descreve as tentativas deles de reparar esse grande desastre. Em seguida temos The Black Wolves, da autora Kate Elliott. A Kate Elliott ela é uma das mais respeitadas autoras da atualidade na literatura de fantasia. Ela tem escrito série após série desde do final da década de 90, e Black Wolves é o seu mais recente livro e é o primeiro de uma nova série. A história é mais ou menos assim, 20 anos se passaram desde que Kellas, o ex-líder da lendária companhia Black Wolves, falhou em sua missão e teve o seu rei assassinado. Ele agora vive no exílio, em um local muito distante do reino que antes protegia, só que ele irá retornar a pedido da irmã do rei, que espera que ele agora seja bem sucedido e consiga proteger o seu filho e atual rei de ter o mesmo destino do antigo rei. Esses dois livros fazem parte de uma promessa que eu fiz, que é de ler mais livros escritos por autoras nesse ano, né? Eu comecei o Black Wolves já, mas eu tive que dar uma parada porque ele é um livro muito... ele não pode ser lido assim de qualquer jeito. Ele é um livro que requer muita atenção, e esses primeiros meses de paternidade não tem deixado eu ter essa atenção toda na leitura, então eu estou preferindo ler livros mais leves e de leitura mais fácil.
O próximo livro é The Death of Doggett. Ele é o último livro de uma trilogia do autor Michael J. Sullivan, que é o mesmo autor de O Roubo de Espadas e Ascensão do Império, que foram publicados no Brasil pela editora Record. Na verdade, essa série é uma espécie de prequel para a série que foi publicada no Brasil. Só que o autor já deixou claro que o leitor pode escolher por qual série começar. Se por essa ou por a que começa com O Roubo de Espadas. E essa série ela mostra como os personagens de Roubo de Espadas, o Royce e o Hadrian, se conheceram. Eu ainda não li nada do autor, apesar da insistência da Dani, que é uma grande fã dele, mas pretendo ler esse ano. Eu ainda não decidi por qual série irei começar, mas desse ano não passa Michael J. Sullivan. Roubo de Espadas e Ascensão do Império já possuem resenhas lá no Intocados e a gente também fez uma entrevista com o autor. É só conferir lá. O próximo livro é Rhapsody, Shout of Blood, da autora Elizabeth Haydon, ou Haydon, alguma coisa assim. É outro livro que eu comprei por causa da minha decisão de ler mais livros escritos por mulheres, né? Ele é um livro do final dos anos 90. Quando eu vi a capa, eu pensei que ele se tratasse de uma fantasia mais clássica, daquelas bem estilo RPG mesmo, né? Que eu gosto bastante, desde que eu li Dragonlance, uma das minhas primeiras leituras de fantasia. Eu me apaixonei por esse subgênero da fantasia, né? Mas, na verdade, ele se trata de uma fantasia que, apesar de ter alguns elementos desses clássicos, ele tem outros elementos mais modernos, entre eles altas doses de violência e de cenas bem sexuais, por assim dizer. Bem, pessoal, esses foram as nossas compras de janeiro e fevereiro. Eu espero ter a oportunidade de continuar gravando os vídeos quando eu estiver no Brasil, mas eu não tenho certeza se será possível, então até segunda ordem esse será o último vídeo em um bom tempo aqui no Intocados. Espero que vocês continuem acompanhando o nosso site, também a página do Facebook,